Histórias para ouvir lavando louça, um podcast do Terapia. Ontem eu tava lavando louça, e aí eu fiquei pensando que a gente aqui no podcast é tipo a amiga fofoqueira, que fica secando os pratos e contando história pra você enquanto você lava as panelas. Aquela que fica com um pano de prato no ombro, né? E uma perna levantadinha, assim, apoiada na outra. Bem na posição de contar fofoca mesmo. A própria. Eu sei bem qual é. E aí, agora, a gente pode dizer que tá começando o episódio do Histórias para Ouvir Lavando Louça, apresentado pelos seus fofoqueiros preferidos. Tá tudo bem por aí, gente? Por aqui nós estamos empolgados, como sempre, para apresentar mais uma história maravilhosa para você. A gente vai conhecer a Isabela e vai ouvir como ela fez para se descobrir enquanto pessoa depois de um acidente na adolescência que deixou ela com uma sequela, que foi a paralisia facial. Hoje eu me olho no espelho com paralisia facial, tipo assim, quando eu sorrio, meu olho fica pequeno, meu sorriso não abre, e mesmo assim eu me acho bonita. Eu me olho no espelho e eu penso, caramba, eu sou bonita. Não é sendo convencida não, gente, não é me achando não. Mas eu acho hoje uma evolução pra mim, eu conseguir me olhar no espelho do jeito que eu sou e eu me achar bonita. Porque não era isso que acontecia antes. E aí, bora pra mais uma? Bora! Eu sou o Lucas Galdino. E eu, Alexandre Simone, e esse é o Histórias para Ouvir Lavando Louça. A Isabela nem sempre teve paralisia facial. Essa história começa lá na adolescência. O dia que mudou a vida dela pra sempre foi logo depois que ela tinha completado seus 15 anos. Eu tava voltando da escola um dia, né? Eu estudava numa escola, assim, Instituto Federal, mais afastado. E aí, aquele dia, a van atrasou, eu voltava de van. E aí, eu voltei de carona. A carona não me deixou perto de casa, me deixou, assim, um pouco mais longe. E aí, lá eu encontrei um amigo meu. Aí, ele tava de bicicleta. Ele falou bem assim, sobe aqui na minha bicicleta pra gente encurtar o caminho, né? Eu sou uma pessoa muito medrosa. Eu tenho medo de tudo. Só que, assim, como tava com pressa, a hora do almoço, falei, tá bom. Aí, quando foi se aproximando, assim, eu sentei no cano da bicicleta e tinha uma outra menina sentada atrás. Quando tava se aproximando, assim, da ladeira, eu fiquei com muito medo, eu falei, fulana, eu vou descer aqui. Porque eu nunca desci uma ladeira de bicicleta nem sozinha, quem dirá no cano da bicicleta de alguém. Aí, quando a gente tava se aproximando, ele meio que quis fazer uma brincadeira comigo, e aí começou a pedalar mais rápido. Quando ele começou a pedalar mais rápido, eu tava toda desajeitada na bicicleta, eu acabei me afobando, o meu pé entrou no raio da bicicleta. Aí a bicicleta freou bruscamente, aí a gente voou, eu acordei assim com o meu pé preso no raio da bicicleta, a cara toda machucada, e já não tava conseguindo falar direito. Aí ali eu fui pro hospital, né, apareceu uma pessoa que por coincidência estava vindo logo atrás de mim, e aí me colocou no carro, nós fomos pro hospital. Chegou lá, a gente descobriu que eu tinha quebrado os dois lados da mandíbula e o queixo. Ainda no acidente, a Isabela não tinha desenvolvido a paralisia facial. Só que a situação dela, por conta, né, desse deslocamento da mandíbula e tudo mais, demandava cirurgias. E aí ela foi pro primeiro dos procedimentos, na cidade de Colatina, próximo a onde ela morava. E ali veio mais um baque. Quando ela saiu da cirurgia, o rosto estava bastante paralisado e até então o doutor falou que era normal, porque tinham mexido com alguns nervos e que a tendência era voltar logo. Então a Isabela começou a físio e realmente alguns movimentos acabaram voltando. Só que a sobrancelha dela não recuperava de jeito nenhum. E foi aí que veio o que ninguém esperava. Os parafusos da cirurgia soltaram e ela foi obrigada a entrar num segundo procedimento. Chegando lá, o planejamento dos médicos deu errado de novo, porque a Isabela não tinha mais osso suficiente para colocar novos parafusos. Dessa segunda cirurgia, infelizmente, ela saiu pior do que a primeira. Quando eu pisei o pé para fora do centro cirúrgico, eu já estava com o rosto todo paralisado. Na época, eu era assim, criança, né, adolescente, tinha 15 anos. Eu tinha uma paralisia, foi melhorando com o tempo, era bem mais grave do que é hoje. Eu fiquei 3 meses afastada da escola, né, porque tinha o repouso e tudo da cirurgia. E aí, tipo assim, quando eu voltei era tudo novo.
as pessoas nunca tinham me visto daquele jeito. Eu recebia visita de alguns amigos em casa, né? Mas não assim, tão presencialmente do que quando eu voltei para a escola. E, tipo assim, foi um baque. As pessoas... Tinha muita gente, assim... Muita gente que tem senso, né? Mas tinha muita gente que ficava comentando. Fazia alguns comentários tipo... Nossa, você teve um derrame? Nossa, você teve um AVC? Algumas pessoas ficavam me imitando. Tipo assim, ficavam conversando com a boca torta pra poder imitar. Dizia que era brincadeira, mas, tipo assim... Tem aquelas brincadeiras que machucam. Poxa, eu tinha 15 anos. Era uma coisa completamente nova pra mim. E aí, eu fiquei esse tempo afastada... Eu terminei meu relacionamento, ele nunca disse pra mim que foi por causa disso. Mas eu sei que teve muito a ver com isso. Pois assim, ele também tinha minha idade, ele tinha 16 anos. Eu também entendi, de certo modo, hoje, na época eu não entendia, mas hoje eu entendo. Porque eu tinha paralisia facial, eu fiz uma cirurgia, pra ele não era mais como se não fosse mais a mesma pessoa, sabe? E tudo isso mexeu muito com a minha autoestima, que eu tinha terminado o relacionamento, ou seja, estava sozinha, com o rosto todo paralisado. Todo mundo comentava, todo mundo perguntava. Quando saía na rua, sempre tinha... Os olhares eram todos voltados para mim. Porque a paralisia facial não é uma coisa do cotidiano das pessoas. E não é uma coisa que é muito falada, não é amplamente falado. Por exemplo, tem várias outras coisas, várias outras deficiências e tudo mais que você vê, é uma coisa mais discutida. Mas paralisia facial, quantas pessoas conhecem uma pessoa que tem paralisia facial? Praticamente ninguém. E eu era a única pessoa que tinha paralisia facial no meu meio. E é no meio de adolescentes, né? Eu fiquei numa fase que eu não queria sair. Não. Eu perdi muito peso porque quando eu fiz a cirurgia eu fiquei com a boca toda... Eu fiquei com a contenção, eu fiquei com a boca toda amarrada. Foi mais ou menos aí 2 meses só comendo no canudo. Então vamos colocar aqui no prazo de 1 semana eu emagreci uns 4 quilos. Eu acho que em qualquer fase da vida isso deve ser extremamente difícil, né? Mas na adolescência talvez tenha até um peso a mais. Porque é aquele momento em que você está se descobrindo, a imagem passa a ser muito importante, a autoestima sobe e desce o tempo todo. Então, sentir que você tá sozinha de uma certa forma pode ser bem dolorido mesmo. E a Isabela mesma fala que é incomum você ter pessoas no seu círculo que tenham paralisia facial. E também não existem muitos exemplos de pessoas com notoriedade, por exemplo, para ajudar a normalizar. Então, naturalmente, as pessoas olhavam para ela com essa, entre aspas, curiosidade. E os próprios médicos não estavam ajudando muito na autoestima dela. Para vocês terem noção, ela chegou aí em um médico que quando ela entrou na consulta, ele logo falou que ia encontrar uma solução, que ia ficar tudo bem. Só que logo após ver os exames, ele já disse que não tinha mais nada o que fazer. Imagina como ficou a cabeça da Isabela, né? Ainda ter que lidar com a frustração dessa promessa. E esse processo com a medicina foi bem puxado para ela. Tanto pelas dores físicas, porque imagina, né? O acidente foi muito traumático, quanto pelas várias surpresas negativas que ela foi tendo ali logo no início. A princípio, eu não fazia fisioterapia para paralisia facial, eu fazia para ATM, né? Que foi a região que eu machuquei. E doía muito, 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 muito. Eu ia assim, porque tinha mesmo, inclusive foi essa fisioterapeuta que descobriu que a cirurgia tinha dado errado. Que eu sofria muito, era muito dor. E quando você pensa assim, poxa, venci essa etapa. O rosto voltou quase 100%. Até então, meu relacionamento ainda estava inteiro. Aí vem tudo de novo. Outra cirurgia, começar tudo do zero, uma paralisia muito mais grave do que a que tinha dado inicialmente. Então aí desandou tudo de novo. E eu fiquei assim, muito, muito fragilizada, debilitada. Tentei vários psicólogos na época, mas não deu muito certo. Então foi uma coisa assim que eu encarei sozinha. Só que com o tempo a gente vai amadurecendo. E, tipo assim, é o que eu sempre falo. A paralisia, ela não é quem eu sou. Eu tenho paralisia, mas a paralisia não me define, não é quem eu sou. Eu me mostro pra você, sou eu, Isabela. Eu sou assim, eu sou assado. Mas eu não, tipo assim, a paralisia não me define. E naquela época eu tava muito fragilizada, eu tinha uma paralisia ainda mais severa.
E eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. A paralisia definia toda a minha vida, principalmente porque era muito novo para mim. Acho que na adolescência o mais comum é a gente se definir a partir do que vem de fora para dentro, e não o contrário. Então, para Isabela, imagino que ali ela tenha sentido que era quase como uma resposta para aquela dúvida existencial que existe nessa fase da vida, né? Você é isso. Só que ela não era. E é aí que mora a chave para todo o processo que ela viria a começar depois. E é claro que o início foi muito difícil. Mas com o tempo as coisas foram decantando. E aí, mesmo que a dificuldade ainda existisse, a Isabela começou a achar outros caminhos e perspectivas para lidar com toda essa situação nova. E eu já tinha desistido do tratamento, eu não estava mais fazendo fisioterapia mais. E aí um dia no Instagram, eu sou muito fã do jogador Hernanes, né? Eu não sou São Paulina nem nada, ele é aí do São Paulo, mas eu sempre fui muito fã dele. E aí um dia ele postou no Instagram, nunca vou esquecer, primeira caminhada em prol da paralisia facial. Eu fiquei, gente, que legal, eu não conheço ninguém que tem paralisia facial e tem gente fazendo até caminhada em prol da paralisia facial. Aí eu fiquei super empolgada. Aí quando eu pesquisei, foi aí que eu encontrei a Marcela. E a Marcela, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Porque ela fala, na verdade, a paralisia facial sempre tem alguma coisa que você possa melhorar. Não importa quanto tempo de paralisia você já tenha, mas sempre tem alguma coisa que pode ser feita. E eu já aprendia totalmente o contrário, né? Que não tinha mais nada que eu pudesse fazer. Eu já tinha sido muito desenganada. Tipo assim, você pode fazer, mas é por sua conta, não vai melhorar nada. Aí eu conheci a Marcela. Através da Marcela eu conheci várias outras pessoas que têm paralisia facial. Casos mais leves, casos mais graves, vários tipos de paralisia facial diferentes. E aí foi quando comecei um tratamento novo. E através da Marcela eu conheci a Raquel. Hoje eu faço tratamento de botox no rosto para poder melhorar assim, cinesias e para poder ajudar na fisioterapia. Foi tipo assim uma nova esperança para mim. Eu acho interessante como a cada conversa nova que a gente vai tendo aqui no podcast que envolva a medicina, eu passo a acreditar ainda mais o quanto o acolhimento dos profissionais de saúde e a empatia são tão importantes quanto os conhecimentos técnicos. Você vê a diferença que fez uma pessoa que chegou com uma palavra de carinho e com uma conversa sincera, em comparação com aquele médico que fez promessas e logo depois jogou ela para baixo, sem responsabilidade emocional alguma com a paciente dele. Inclusive, eu recomendo muito um episódio aqui do podcast com o Daniel que chama Meu Irmão Não Precisa de um Milagre. E que ele fala justamente sobre essa questão do impacto que faz um tratamento cuidadoso vindo de um profissional de saúde. Eu vou deixar o link desse episódio aqui na descrição do episódio da Isabela, para vocês ouvirem. Mas enfim, a Marcela, a médica que a Isabela encontrou, não foi só uma pessoa que trouxe melhorias físicas para ela. Ela foi quem começou a recuperar a autoestima da Isa. E mesmo que a Isa saiba que vai continuar convivendo com a paralisia facial em algum nível, né, pelo resto da vida dela, hoje ela mudou a maneira como se relaciona com a sua própria imagem e a existência dessa nova questão, né? Hoje eu sei que eu sou muito mais do que a paralisia facial. Eu sou uma pessoa, hoje eu faço faculdade, moro numa cidade diferente, moro com uma amiga, não moro mais com os meus pais, que como eu falei, por coincidência, foi a cidade que eu fiz a cirurgia, a primeira cirurgia que deu errado. Então hoje eu tenho uma perspectiva totalmente diferente, eu já me escondi muito. Eu evitava conhecer algumas pessoas porque o novo, tipo assim, sempre gera pergunta, né? E era dolorido pra mim, toda vez ter que explicar. Mas hoje eu não me escondo mais, eu evitava sorrir, para poder sorrir eu colocava a mão na boca, para as pessoas não verem que eu tinha um rosto paralisado. Mas hoje eu sei que eu não sou isso não me define, então eu tento ser o que eu sou, se as pessoas olharem, paciência. Mas assim, eu falo isso, mas eu não sou 100% totalmente desencanada quanto a isso. Por exemplo, se você entrar lá no meu Instagram, sempre vai ter uma foto minha de lado. Não, eu não tiro muita foto assim de frente. Porque, tipo assim, vou postar uma foto do meu sorriso pela metade. Não posto.
Algumas gravações também. Eu evito, tipo assim, eu ficar assistindo algumas gravações minhas, porque a gente vai assistindo, analisando, a gente começa a achar os defeitos, né? Poxa, minha boca ainda puxa muito. Poxa, meu olho ainda tá puxando muito. E no dia a dia eu não penso nisso, porque pra mim é um movimento natural. Então tem certas coisas que eu evito, até pra, tipo assim, não ficar me sentindo mal. Ficar assim, me comparando. Na época eu fiquei muito. Teve um dia lá que me deu um surto, eu apaguei todas as fotos, hoje eu me arrependo. Porque eu acho, tipo assim, que era legal pra poder ver tudo, todo o progresso que eu já tive. Poxa, hoje eu tenho um rosto paralisado, mas, poxa, olhar pra trás já foi muito pior, já evolui muito de lá pra cá. Acabei apagando todas as fotos, que na época eu fiquei muito triste. Mas hoje eu me sinto, assim, bem comigo mesma. E vocês lembram que a Isa comentou que ela terminou um namoro, né? Logo depois do acidente. E esse término, para vocês imaginarem, mexeu muito com a segurança e a autoestima dela e criou uma insegurança, né? Que ela levou para vários outros relacionamentos a partir daquele momento. E como todo o processo, foi algo que ela foi desconstruindo quando viu que isso não limitava ela em nada para se relacionar com outras pessoas. Mas mesmo assim, sempre era um frio na barriga antes do primeiro encontro, porque ela ficava naquela expectativa do que a pessoa ia pensar quando visse que ela tinha a paralisia facial. Só que como vocês já viram, tudo que era insegurança, a Isa vem ressignificando e deixando no passado. Hoje eu tenho um namorado. Eu demorei um pouquinho pra ele pra contar que eu tinha paralisia facial, mas vamos dizer, uns 2 meses que a gente tava saindo. Um dia eu falei, ei, você já percebeu que eu tenho paralisia facial? Ele falou que ele já sabia porque a gente já tinha um amigo em comum. E ele já stalkear toda a minha vida, ele foi muito falso. Quando eu falei pra ele, meio assim, eu caí de bicicleta, e ele fingindo, mas ele já sabia de tudo. Ele já sabia que eu tinha. Isso é uma coisa legal, porque, tipo assim, ele já sabia de tudo, mas ele nunca tinha tocado no assunto comigo. Porque, tipo assim, também ele sabia que era uma coisa delicada. E pra ele nunca interferiu em nada. E eu tinha muito esse medo. Tipo assim, ninguém nunca vai me querer. Eu sempre vejo isso, esse sofrimento em relação às pessoas que têm paralisia facial. Porque é uma pessoa diferente, a gente sempre pensa que a gente nunca vai conseguir se relacionar com ninguém. Mas sempre tem alguém, sempre é a pessoa que gosta de você, vai gostar de você, independente de qualquer coisa. E vale lembrar aqui, viu, gente? Não é que a validação precisa vir de fora, vir do outro. Mas é sempre bom, né, saber que tem alguém que te acha interessante, que gosta de você, independente de qualquer coisa. E eu fico muito feliz que a Isa achou esse companheiro que parece ser super bacana pra ela também, né? E não é diminuindo a importância dele pra Isa, mas a verdade é que ele chegou na melhor situação possível, que é pra complementar uma pessoa que já havia se encontrado antes de estar numa relação. Hoje eu faço terapia. Inclusive, se alguém estiver ouvindo que tem paralisia facial, gente, faz terapia, faça isso por você. Porque o que as outras pessoas falam vai te afetar muito. Você se olhar no espelho te abala muito. Mas a terapia, para quem tem paralisia facial, é tudo. Porque na época eu acho que isso interferiu também no meu tratamento. Eu não fazia terapia, não tinha me dado bem. Nenhum psicólogo hoje, eu tenho uma psicóloga maravilhosa que me ajuda muito nessas questões. Hoje eu sou outra pessoa. Minha mãe sempre falava, Isabela, você tem muita coisa que você deixou pendente, você tem que fazer uma terapia. E eu nunca fazia. Hoje eu faço e eu vejo como é outra coisa. Se eu te falar que, tipo assim, nossa, hoje não afeta em nada na minha vida, eu olho pra trás e não sinto nada, é mentira. Ainda me afeta um pouquinho. Sempre vai ter um resquício, aquela coisa, sabe? Mas hoje eu sou outra pessoa. Eu, quase 100% do tempo, eu me sinto bem, eu me sinto feliz e eu me sinto orgulhosa da minha evolução. Eu acho que uma coisa que fica muito forte desse episódio é a gente começar a prestar atenção no poder que as palavras têm e nas palavras que a gente direciona às outras pessoas, né? Às vezes, algum comentário que a gente faz e fala, nossa, mas foi super da boca pra fora. Toca em lugares que não são legais pra quem tá ouvindo, né? E a gente é responsável pelas palavras que a gente fala. Então, acho que vale esse cuidado no dia a dia, né? Total, Ale. E muitas vezes, algumas coisas que a gente fala
e a gente considera que são coisas bobinhas, elas afetam a outra pessoa, né? Eu meio que compartilho da Isabela esse sentimento que ela teve no passado, ali logo quando ela descobriu a paralisia facial, né? Essa insegurança, essa baixa autoestima, enfim. Porque eu também tive paralisia facial, diferente da Isabela, eu tive uma mais leve e que ela, com os procedimentos e os tratamentos lá, ela voltou, só que eu tenho algumas sequelinhas também ainda que me deixam inseguros em alguns momentos que só eu percebo. Muitas vezes já falei até pro Ale, eu falei assim, nossa, eu tenho essa sequelinha aqui, daí às vezes dou um sorriso, o olho, alguma coisa assim, e ele fala, nossa, né, não tem nada. Muita gente fala, não tem nada, mas é isso. É uma insegurança que qualquer coisinha que outra pessoa fale vai mexer, vai balançar com a gente, assim. Então tem que tomar muito cuidado mesmo em como você fala com as pessoas e o que você fala pra elas. Por mais bobeirinha que seja, essas bobeirinhas podem machucar porque a gente não sabe aonde está a fragilidade do próximo, né? Então vamos ficar sempre de olho aí, gente. Mas tem um comentário que eu vou fazer agora e pode ser que você fique chateado, tá? Mas aí cada um também que lide com a sua culpa. Você lavou louça ouvindo o episódio de hoje? Tô atento, tá? Ai. Estamos aqui de ouvidos, né? Porque isso aqui é um podcast, então a gente tá sempre de ouvidos atentos. Mas assim, se você ainda não terminou ou não começou a lavar sua louça, a hora é agora, porque você tem mais 50 episódios aí desse podcast, dessas duas pessoas 50? que vos falam. São 50, Alexandre, já perdeu a conta já? Gente, que loucura! Inclusive, lembrei de uma coisa aqui. Semana passada, a gente comemorou 1 ano de podcast. 1 ano de podcast. Sons de grito, Dantas, solta a plateia, por favor. A gente comemorou 1 ano de podcast, então assim, você tem 1 ano de histórias aí pra ouvir enquanto você tá lavando a sua louça. E com a nossa companhia, né? Nossa companhia aí de 1 ano, falando aqui, ó, lava a louça e contando histórias inspiradoras pra você também. Aproveitando o aniversário, muito obrigado a todo mundo que faz parte desse projeto, que está aqui toda semana com a gente. Além da louça, de peito aberto, de coração aberto, para ouvir as histórias, para se envolver, para se emocionar e para trazer um pouquinho dessas coisas que a gente aprende com tantas pessoas maravilhosas pro dia a dia. E é isso, na semana que vem a gente tá de volta com mais uma história inspiradora aqui no Histórias pra Ouvir Lavando Louça. E Ale, você tem um recadinho aí do nosso grupo do WhatsApp, né? Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp, é só entrar no site apoia.se/histórias de terapia. Lá você contribui com o projeto e entra no grupo de mais amor que existe na internet, de verdade. Lá é um espaço pra gente discutir e conversar sobre o que essas histórias nos trazem e você também vai receber elas com antecedência, exclusividade. Então, vem pro grupo. E para ouvir mais histórias, é só nos procurar em todas as redes, @Histórias de Terapia, ou no site historiasdeterapia.com. E antes de me despedir, quero só mandar um beijo pra Josi, que eu conheci em Porto Alegre, disse que ouviu o podcast todo sábado. Tá de parabéns, Josi. Se hoje for sábado, espero que você esteja nos ouvindo. Muito obrigado pela companhia de todos, um beijo e cuidem-se bem. Tchau!